Seja bem-vindo ao Instituto No Alvo, meu nome é Carlos Touca e hoje iremos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre desigrejados. E no vídeo de hoje iremos responder a seguinte pergunta: o que é uma igreja? Que loucura! Como você é burro! Essa definição muitas vezes se confunde com o espaço, se acha que o espaço, o prédio, é o que significa a igreja. Se acha que uma reunião com várias pessoas, onde o intuito das pessoas é fazer o bem, muitas vezes se acha que isso é uma igreja, mas na verdade nada disso é verdadeiramente a igreja. Véi, que viagem é essa, véi? Para responder essa pergunta, nós precisamos de uma fonte que esteja fora das influências desse mundo, fora de respostas relativistas, cheias de pragmatismo, onde nós podemos ter uma verdade absoluta, algo que esteja fora dessas influências mundanas, onde nós podemos ter a segurança que estamos consultando uma fonte com os verdadeiros ensinamentos de Cristo. E para isso nós precisamos da Bíblia. Através da Bíblia é que iremos responder o que é verdadeiramente uma igreja. E se baseando na Bíblia, chegamos aqui a 3 marcas essenciais que constituem a igreja. E a primeira delas é a unidade. Jesus foi o primeiro a dizer a palavra igreja no seguinte texto. Em Mateus 16:18 diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A palavra igreja aí no grego significa eclesia, que tem um significado de assembleia, de reunião de pessoas. E nessa assembleia é o próprio Deus que busca pessoas para a sua assembleia, que reúne pessoas para esse grupo, e ele também exerce o papel de edificar essas pessoas. E como Cristo ele edifica e ele se encarrega de trazer pessoas para o seu grupo, para a sua igreja, para a sua assembleia, ele então é o responsável pela igreja. Ele é considerado o dono da igreja. O dono da igreja não é o pastor, não é um bispo, não é o padre, não é o papa. O dono da igreja é Jesus Cristo. E essa edificação que Cristo faz com os membros da Assembleia, ela ocorre de forma coletiva. Como podemos ver em 1 Pedro 2,5, em que os membros são comparados a tijolos de uma construção, em que Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, onde a partir dela é construída toda a edificação. Segundo a Bíblia, a igreja também é comparada a um corpo, onde as pessoas são membros em que eles trabalham de forma cooperativa, ou seja, juntos formam o corpo, em que o cabeça é Cristo. E essa unidade da igreja, essa união entre os membros, ela pode ser vista de 2 maneiras. Uma delas é a forma invisível e universal, em que através da fé, da sua fé com Cristo, não transforma você em uma unidade com Cristo, mas sim, através da sua fé, você entra em comunhão com outras pessoas de mesma fé. Com isso, vocês se tornam membros da igreja invisível e universal. Vamos ver um texto aqui de R6 Pro, que ele fala sobre isso. Uma das realidades mais preciosas da fé cristã é a unidade que liga os corações e as almas de cada cristão, não só com Cristo, mas uns com os outros. Embora estar em Cristo seja intensamente pessoal, nunca é individualista. Cada indivíduo que está pessoalmente unido a Cristo está ao mesmo tempo pessoalmente unido a cada outro membro que está em Cristo. Então acabamos de ver agora a unidade universal da igreja, em que se uma pessoa expressa essa mesma fé, ela estando no Brasil, na Rússia, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, em qualquer lugar do mundo, essas pessoas estão conectadas,
formando a Igreja Universal. E a outra forma de se expressar a unidade da igreja é com a igreja visível e local. Os membros dessa igreja invisível, eles necessitam estar numa igreja local para que eles possam exercer comunhão em cooperação com outros membros. E aí por isso existe a necessidade de você estar em uma igreja local. Vejamos agora o texto de Efésios 4,16, que diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Isso mostra exatamente que todos devem estar conectados. Não existe membro de igreja, membro do corpo de Cristo que esteja isolado. Todos precisam estar conectados. Dessa forma, os membros da igreja não congregam simplesmente porque o Deus uniu seus corações, mas porque eles são interdependentes. Eles precisam um dos outros para poderem congregar bem, para poder funcionar de forma perfeita. E dessa forma a gente consegue definir a unidade da igreja, em que todas as peças se encaixam, formando como se fossem engrenagens em um sistema aí com motor, engrenagem, ou seja, só vai funcionar bem se todos estiverem bem encaixados. Outra característica da igreja é a pureza. Essa é a segunda característica essencial da igreja. O texto de 1 Coríntios 1:2 diz que a igreja foi santificada por Cristo. O povo escolhido de Deus foi chamado para fora do mundo de trevas e pecado para ser transportado para o reino do seu Filho, como diz em Colossenses 1:13. Esse povo é a raça eleita de Deus, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, que será usada para proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz, como diz em 1 Pedro 2:9. A pureza na igreja não é algo em que é simplesmente algo que enfeita a igreja como uma joia, uma mulher usa um brinco ou um cordão, algo que traz beleza para o seu ser. Não. Na verdade, a pureza é o que torna a existência da igreja. Sem a pureza, não existe igreja. A terceira característica da igreja é a verdade. A igreja é constituída pela verdade, ela contém a verdade e ela sustenta a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Como podemos ver em 1 Timóteo 3,15. Como as outras características que nós acabamos de ver, a verdade ela também não pode ser retirada da igreja. Se você tira a verdade da igreja, ela deixa de ser a igreja. Vamos ver agora como é interligado a verdade com a igreja. A igreja é estabelecida sobre a verdade, Efésios 2:20. A igreja é governada pela verdade, Colossenses 1:18. Ela é santificada pela palavra, João 17:17. A igreja é a guardiã da verdade, Judas 1:3. A igreja é a propagadora da verdade, Mateus 28:19 e 20. Então nós temos as três partes essenciais da igreja, que seria a unidade, a pureza e a verdade. Essas três partes constituem a essência da igreja. Sem isso, a igreja deixa de existir. E eu queria deixar para vocês aqui uma definição que eu encontrei num livro. Encontrei nesse livro aqui, ó, tá? Vai aparecer aqui a imagem dele, vai ficar melhor para vocês verem, que é o livro do Colin M. Hansen e Jonathan Leeman. Igreja é essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. É um dos livros que eu estou usando para fazer esse material aqui. E aqui tem esse livro tem um prefácio do Jonas Madureira. Ele dá uma definição muito boa do que é igreja. O que é que ele diz sobre o que é a igreja? A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para
proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Isso é o que é igreja. E você vê que difere e muito de uma ONG, de um grupo de pessoas que estão unidas para fazer o bem. Então, esses grupos, com o passar do tempo, a tendência é eles acabarem. E a igreja, seguindo esses princípios, ela permanece para sempre. Porque os membros da igreja são escolhidos e levados à comunhão pelo próprio Deus. Ok? Não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar, manda esse vídeo para todo mundo e na próxima semana teremos outro vídeo falando sobre os membros da igreja. Quem são os membros da igreja? Quem pode fazer parte da membresia da igreja? Então, fica ligado e até o próximo vídeo. Tchau!